Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. Então, primeiramente, boa tarde para todo mundo. Lá no Canvas tem o arquivo RobPy V3, que é o arquivo que a gente vai usar hoje, esse arquivo aqui, que já está aberto aqui na minha IDE. E eu fiz leves alterações nele para a gente ir seguindo, né, o que foi implementado em cada versão. Então ele começa aqui, tem as funções da primeira versão. Aí eu coloquei um comentáriozinho aqui, que a partir daqui começa as coisas que foram implementadas na versão 2. Então tá aqui as coisas que a gente implementou e tudo mais. E a partir daqui começam as coisas que a gente implementou na versão 3, ou que vai implementar hoje na versão 3. Então estão aqui também. Deixa eu encostar isso aqui. Estão aqui também. Hoje a gente tem algumas funções para implementar. E para fazer essa implementação, eu vou utilizar esse arquivo teste aqui. Aqui ele está com umas coisas da aula passada. Vamos apagar. E eu coloquei lá no Canvas para vocês esse arquivo aqui, ó, que é aquele que eu acabei de atualizar. Ontem eu encontrei os errinhos nele, eu já atualizei. Que é a nossa lista de exercícios 3 que a gente vai fazer hoje. Né? Então eu tenho alguns exercícios aqui e a ideia aqui é que a gente explore um pouco os conceitos e a praticidade por trás da transformação homogênea para a criação de vetores em diferentes bases. Então a gente tem 7 funções a implementar aqui, porque agora a gente vai passar a mexer com vetores de 4 posições, matrizes 4x4. Então vou ter que fazer algumas funções auxiliares aqui para verificar esses vetores, essas matrizes, verificar se uma matriz é uma matriz de rotação mesmo. E eu vou criar duas funções aqui no final, que é uma de criar o operador e uma de construir um vetor em uma nova base. Então a gente vai ter que implementar isso aqui primeiro, antes de fazer os exercícios 2, 3 e 4. Então eu vou começar por aqui. Ó, então a gente vai lá para o RobPy, né? A descrição da função que ela tem que fazer, a chamada e tudo mais, tá tudo aqui, ó, né? Aqui, beleza. Onde que começa o 3? Aqui começa o 3, ó. Então, o que a gente vai fazer? Vamos implementar essa primeira função, que checa vetor 4. Qual que é a ideia dessa função? A gente tem um vetor de 3 posições, que são os vetores que a gente estava trabalhando até agora, né? Esses vetorizinhos aqui, ó, de 3 posições, né? Vetorzinho aqui, produto vetorial, tal, tudo de 3 posições. E a gente vai querer agora transformar esse vetor num vetor de 4 posições através da concatenação do número 1 lá no final do vetor. Mas, para isso, primeiro eu vou precisar fazer algumas verificações. Eu vou precisar verificar se o vetor possui realmente 4 posições para entrar lá na função e tudo mais. Então, a gente vai fazer essa primeira função checa vetor V4, vetor 4 aqui, ó, muito parecida com aquela primeira função que a gente fez, que é a segunda função que a gente implementou, que é essa checa vetor 3. Ela verifica o shape do vetor, nesse caso aqui, se ele é um vetor de 3 linhas e uma coluna, e se ele não for um vetor de 3 linhas e uma coluna, ela levanta uma exceção. A gente vai fazer a mesma coisa, só que com um vetor de 4 linhas e uma coluna. Então, ó, aqui, ó, eu vou verificar o shape desse vetor de novo. Então, se aí a forma do vetor é aquele v.shape, né? O que esse v.shape vai retornar? Vou colocar como comentário aqui. Ele vai retornar no Python algo que a gente chama de uma tupla. Uma tupla é como se fosse um vetor, só que ele é fechado por parênteses assim. Ele é um vetor imutável. E as posições dele aqui
nesse shape aqui, se for um vetor unidimensional, ele vai ter só o número de posições aqui. Se for um vetor bidimensional, ele vai ter o número de linhas e o número de colunas. Se for um vetor tridimensional, vão ser linhas, colunas e camadas, e assim por diante, né? Então você tem o número de posições por dimensão aqui. Aqui a gente quer que o nosso vetor seja um vetor de 4 linhas e uma coluna. Então a gente quer verificar se esse V-shape tem essa cara aqui, ó. E no Python é bem fácil verificar isso, né? Se o vetor tivesse essa cara, né? Se a gente quisesse verificar que ele é um 4 por 1, a gente faria assim, né? Ó. Igual 4,1. Beleza. Aqui eu estou verificando. Só que aqui eu só quero levantar a exceção se ele não for se ele não for 4 por 1, né? Por algum motivo. Então, eu posso fazer isso aqui de duas formas. Ou eu posso utilizar o operador não igual, e esse operador é igualzinho do C, o operador exclamação igual significa diferente, né? Então, se o V-shape for diferente desse valor aqui, ou ainda o que eu posso fazer, se você não quiser fazer assim, você pode usar o igual e aqui na frente você pode usar a palavra reservada do Python, not. Então, se o V-shape, aqui eu estou vendo se o V-shape é igual a isso daqui, e aí eu estou negando isso, né? Então, se ele não for igual a isso aqui. A gente pode fazer das duas formas, eu prefiro essa forma aqui que é mais curtinha, mas aí vai da sua preferência. Então, se o V-shape for diferente de 4 e 1, o que a gente vai fazer? Eu vou levantar a exceção lá, que é a nossa value error, e vou dizer aqui na minha mensagem, aqui você pode melhorar essa mensagem depois, eu vou colocar algo simples aqui, por exemplo, seu vetor deveria possuir 4 linhas e uma coluna. Beleza, tá aqui. Então, a nossa primeira função está implementada e aí eu tenho mais algumas funções aqui para implementar. Por exemplo, essa função check a matriz aqui 33, ela deve verificar se uma matriz possui 3 linhas e 3 colunas. E caso não seja, levanta uma exceção. Então aqui é muito parecido, né? Aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte. Então, if. Então aqui a gente tem uma matriz como parâmetro. Então m.shape não igual a, aqui a gente quer verificar 3,3, dois pontos, crazy value error, e a gente vai colocar aqui que a sua matriz deveria ser 3 por 3. Pronto. Aqui a gente vai fazer exatamente a mesma coisa para verificar se a matriz é 4 por 4. E isso aqui, para mim, é uma questão de preferência. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque você poderia falar assim, olha, vou implementar uma função aqui genérica, que poderia ser, por exemplo, assim, ó, checa. Opa, vamos colocar como exemplo aqui, o def checa np-array. Então ela vai receber qualquer coisa que seja eu vou chamar de parâmetro p aqui, que seja um np-array e não retorna nada. E aí eu poderia definir algumas coisas, por exemplo, assim, ó, int, aliás, número de linhas, que seria um int, número de colunas, que seria um int, e a mensagem, que seria uma string. Beleza, eu poderia fazer isso aqui e simplesmente fazer isso aqui, ó, por exemplo, if p.shape não igual a lins false. Aí eu poderia dar um raise aqui. Value
value error, mensagem. Beleza. Isso aqui, np.array. Pronto. Eu poderia fazer isso aqui, ó. Essa função checkNPArray aqui é uma função genérica que checa se o array P tem esse número de linhas e esse número de colunas, e se não tiver, ela vai retornar essa mensagem de erro. Eu poderia fazer isso daqui, em vez de implementar todas essas funções da 3x3, da 4x4, do vetor 3, do vetor 4, mas eu deixei da forma como está, porque porque para ficar um pouco mais mnemônico, né? Para ficar um pouco mais assim, amigável, vamos dizer assim. Eu poderia deixar aquela função implementada, por exemplo, e usar dentro dessas outras funções aqui, que seria uma boa prática de código, porque aí se eu tivesse alguma coisa, algum errinho naquela função, eu corrigiria ela e automaticamente corrigiria todas, né? Mas aí, de novo, como eu falei para vocês, é uma questão de preferência, tá? Então eu vou continuar fazendo dessa forma aqui, mas como programadores, sempre se lembrem de que quando você for obrigado a copiar e colar um código, isso é sempre uma coisa ruim, como eu estou fazendo agora. Copiei aqui, colei aqui, provavelmente eu deveria ter feito alguma coisa para fazer isso daqui de uma maneira centralizada. E se eu fizesse isso aqui de uma maneira centralizada, eu tornaria a manutenção do meu código muito mais simples. Então aqui, ó, a da matriz 4x4, enquanto a gente foi conversando aqui, já está implementada, né? Eu só quero verificar se a matriz é 4x4 e se ela não for, eu vou retornar, vou levantar uma exceção que diz que a sua matriz deveria ser 4x4. Beleza. Agora aqui, ó, a função cria vetor 4. Essa função aqui já é uma função um pouco mais legal. Daqui para frente a gente vai começar a explorar algumas coisas mais interessantes do nosso programa. Então essa cria vetor 4 aqui, o que ela faz? Ela vai já receber um vetor de 3 posições e ela tem que concatenar esse valor 1 lá no final. Parece uma tarefa bem mundana assim, né? Então por que eu escolheria fazer isso na forma de uma função? Vamos brincar aqui um pouco que vocês vão entender. Então eu vou dar um import aqui. robpyv3 srob, beleza, dei um import, eu vou criar um vetor aqui, então meu vetor v, eu vou chamar ele de v3, que é o vetor de 3 posições, recebe rob.criaVetor3 e eu vou usar esse vetor de teste aqui, ó, 4, 5 e 6, beleza, a gente sabe que ele vai retornar um np-array, então eu vou dar só os prints aqui usuais para a gente ver aqui, então V3, eu vou dar um print no V3 e eu vou dar um print no tipo do V3 aqui, então type V3, só para a gente relembrar aqui, ó. Então fiz isso, o meu vetor V3, que a primeira rodada ele precisa dar uma observada no código lá, pronto. Então ele é um vetor de, eu vou dar um terceiro print aqui também, ó. Print v3.shape pra gente explorar legal aqui. Então beleza, ó. O meu vetor é um vetor 4, 5, 6, é um vetor coluna, né? Ele tem 3 linhas e uma coluna, aqui está o shape, e a classe dele é um NDArray do NumPy, né? Que é um array n-dimensional do NumPy. Beleza. Então a gente já sabe tudo isso sobre o nosso vetor V3. Eu quero concatenar um 1 aqui embaixo desse vetor V3 aqui, ó. Então eu vou pegar um vetor V4 e eu sei que eu posso utilizar a função que é do NumPy, então eu vou importar o NumPy aqui, ó, import NumPy snp e beleza. Eu vou usar a função np.append, tranquilo, né? Então np.append, e aí eu posso usar o V3 e eu vou tentar fazer o append dele com um número 1 para ver se funciona. Vocês vão ver já diretamente que não funciona, mas a gente vai corrigindo isso até funcionar. Então aqui, ó, eu vou fazer todas essas coisas com o V4 agora, v4.shape e o tipo do V4.
O tipo vai ser sempre NumPy ND Array aqui, mas beleza. Vamos lá. Executei. Tá aqui, ó. Olha o que aconteceu. Esse vetor V3 aqui, que era um vetor coluna, ele foi transformado em um vetor unidimensional. Olha só, o shape do meu V4, ele é um vetor de 4 posições e ele só tem uma dimensão, tá vendo? Ó, vírgula, nada aqui, ó. Então ele tem 4 posições, só um vetor unidimensional, não bidimensional. Esse vetor não tem linhas e colunas. Esse vetor é simplesmente um vetor. Então isso já é um problema para mim, porque essa função append aqui, ela só pegou isso daqui como a gente chama em Python de um iterável, criou um vetor, uma lista com isso daqui, né? Na verdade um ND-array unidimensional, colocou um lá no final e retornou. Não é isso que eu quero. Vamos trabalhar essa função append melhor aqui, ó. Essa função append, ela aceita um parâmetro opcional, que é o parâmetro axis. Né? Olha aqui, ó, axis igual. Se eu fizer o axis igual a 0, ele vai concatenar as coisas como se fosse uma linha. Então ele vai colocar as coisas uma do lado da outra, certo? E se eu utilizar esse axis igual a 1, ele vai concatenar as coisas como coluna. Então ele vai colocar uma em cima da outra. É axis igual a 1 que a gente quer. Se eu não me engano é isso, posso ter dito invertido agora, eu sempre me confundo com esse comando aqui, mas vamos lá. Então eu vou tentar fazer isso daqui, ó. Beleza, deu um baita erro aqui, e aí ele fala assim, ó, deu um value error aqui no final, todos os arrays de entrada devem possuir o mesmo número de dimensões, mas o array na posição 0 tem 2 dimensões, que é esse daqui bidimensional, e o array no índice 1 possui 0 dimensões, porque ele é um número, né? Beleza, então eu já sei que eu tenho que passar um array aqui, ó, e eles têm que ter o mesmo número de dimensões. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu tenho que passar um array aqui, nessa posição, que é um array de uma linha e uma coluna. Como que eu faço isso? Eu faço isso assim, ó. Eu vou usar o np.array, certo? Para criar, eu vou até fazer isso aqui separado para vocês verem uma coisa, ó. Eu vou criar uma variável auxiliar aqui e ela vai receber um np.array e eu vou passar o número 1 aqui, ó. Se eu não der o print no aux não vai acontecer nada, né? Print f aqui. Vamos no print, ó. Aqui, ó, eu mandei ele fazer um array com 1 e ele não fez nada, ele me retornou o número 1, tá vendo? Ó? Não é isso que eu quero. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou passar esse 1 dentro de uma lista para ver o que acontece. Vamos dar um print aqui no aux e vamos dar um print também no aux.shape. Eu vou fazer assim pra gente ver melhor, ó. aux.shape igual aux.shape. Pronto. Aqui, ó. Agora o vetor aux é um vetor unidimensional e possui uma posição. Eu não quero isso, eu quero que ele tenha uma linha e uma coluna. Como que eu faço isso aqui no Python? Eu tenho que passar uma lista dentro de outra lista. Lembra que aquela questão de linha e coluna eram listas dentro de listas no Python? Então eu tenho que fazer basicamente isso aqui, ó. Abre colchete, fecha colchete, abre colchete, fecha colchete e um lá dentro. Olha só o que acontece agora com o aux, ó. Aqui. Então, ó, o meu aux, ele é agora um vetor de uma linha e uma coluna. Então, beleza, a gente já sabe que a gente tem que usar isso daqui na hora de concatenar. Vamos tirar esses prints aqui agora e repara que continua dando erro aqui porque eu não coloquei o aux aqui, eu deixei 1, né? Vamos ver se ele vai fazer agora. Não fez. Por que ele não fez? Porque eu me confundi com axis aqui, ó. Tem que ser axis igual a 0 para ele concatenar como coluna. Eu nunca entendo a lógica disso, mas tudo bem. E agora sim, ó. Olha o meu V4 aqui, ó. O V4 ele é o append desse aux aqui, embaixo do V3. Então, o meu V3 é 456, tá aqui 456. O aux é
1 que está aqui, a gente colocou aqui embaixo, e agora o meu vetor V4 possui 4 linhas e uma coluna. É isso que a gente quer fazer. Então, depois de todo esse sofrimento, a gente volta aqui na função cria vetor 4 e a gente já sabe o que a gente tem que fazer. Eu já vou dar direto um return aqui, ó. np.append. Aí eu tenho que fazer o append. Primeiro, antes disso, vamos verificar se o vetor tem 3 colunas mesmo, né? Então, checa vetor 3, V3. Beleza. Aqui a gente está checando se ele tem 3 colunas. Agora sim, eu vou fazer o append do V3 com np.array. Abre, 1. E o axis igual a 0. Beleza. Então a gente vai concatenar isso daqui como coluna. E aí a gente pode testar essa função aqui, né? Agora essa cria vetor 4 a partir de um vetor 3. Então eu só vou fazer um V4 aqui. Tira essa linha. Tira isso aqui. Recebe rob.cria vetor 4 com vetor V3. E tá aqui, ó. 4, 5, 6 e 1. É um vetor 4 por 1, é um ND array do NumPy. Então, beleza. Agora o nosso vetor de 4 posições está funcionando, né? Bonitinho. Para funcionar, a gente teve que fazer essa implementação meio esquisita aqui no cria vetor 4, mas beleza, funciona. Agora a gente vai verificar aqui se uma matriz é uma matriz de rotação. E aqui tem outras coisas interessantes para a gente observar também, que entram um pouco na parte de computação científica ou computação numérica, enfim, que são bem legais. Então aqui, ó, eu tenho uma matriz M3, e essa matriz M3 ela deve ser uma matriz 3x3. E eu quero verificar se ela é uma matriz de rotação de fato. O que me diz se uma matriz é uma matriz de rotação? Primeiro, ela tem que ser uma matriz 3x3. E segundo, o determinante dela tem que ser 1. Lembra que eu falei para vocês que uma matriz ela pode fazer basicamente duas coisas com o seu vetor. Ela pode escalar, mudar o tamanho, e ela pode rotacionar o seu vetor. O determinante ele tem a ver com o fator de escala que a sua matriz vai aplicar no seu vetor, né? Então, se o determinante é igual a 1, quer dizer que ela vai aplicar uma escala de 1 no seu vetor, ou seja, ela não vai alterar o tamanho do seu vetor. O seu vetor vai continuar tendo o tamanho de 1 da mesma forma. Então, toda matriz de rotação, seja ela uma rotação em torno de um eixo x, y, z qualquer, ou seja ela um produto de 200 matrizes de rotação, ela vai ter que ter o determinante 1. Então, a gente vai verificar se esse determinante é 1. Qual é o problema com isso? O problema é que, se eu calcular esse determinante numericamente, ele não é exatamente 1. Ele não é exatamente 1. Por que ele não é exatamente 1? Porque esse processo aqui é numérico, né? Quer dizer, na teoria, ele é exatamente 1. Só que, na implementação que eu tenho, o seno, o cosseno, o pi, eles têm uma implementação que vai chegar uma hora lá que eles têm um truncamento, né? O número nunca não tem uma precisão 100%, tem um truncamento. Isso pode fazer com que o seu determinante ele não seja exatamente 1. Eu posso ter um errinho lá de 10 a menos 10, por exemplo. 10 casos depois da vírgula tem um erro. Tem. Mas se eu testar se esse número com um errinho é 1, mais alguma coisa 10 casos depois da vírgula. Se eu testar se ele é igual a 1, eu vou obter um falso, porque ele não é igual a 1, certo? Ele tem um erro. Então, eu não consigo verificar se o determinante é de fato 1, exatamente 1. Isso aqui falha. Eu consigo verificar se esse determinante está dentro de uma margem que é próxima de 1, se está dentro de uma tolerância próxima de 1. Então, a gente definiu aqui também uma tolerância para o determinante, que é esse parâmetro aqui. E essa tolerância do determinante, a gente vai utilizar ela para testar se esse determinante está entre 1 menos a tolerância e 1 mais a tolerância. Se ele estiver dentro dessa faixa, a gente vai entender que o valor dele é 1. E essa tolerância eu coloquei de 1% aqui, 0,01. Eu acredito que essa tolerância está bem alta, inclusive, mas para o que a gente vai fazer aqui está ótimo. E aí, então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, primeira coisa, vou testar se essa matriz é 3x3, já tenho função para isso.
que é a checa matriz 33, M3, está verificado. Beleza. Agora, eu preciso verificar se esse número, se esse determinante dessa matriz, então eu preciso calcular o determinante dela primeiro. Eu vou até calcular aqui já, ó, determinante, eu vou chamar de det_m, que é o determinante da matriz. Para calcular esse determinante, a gente vai ter que usar uma função do NumPy, que está dentro de um módulo do NumPy, que é um módulo de álgebra linear. Então, a gente vai dar um np ponto, aí a gente vai escolher um módulo, e esse módulo ele chama Linaug, aqui, ó, que é de Linear Algebra, né? Então, vou escolher esse módulo aqui, Linaug, ponto. Aí eu tenho funções de álgebra linear aqui, ó, inverter, determinante, norma, decomposições VD, decomposição de Cholesky, número de condição espectral, autovalores, não sei esse AHH o que faz, mas tem a ver com autovalores aqui, autovetores, decomposição por mínimos quadrados, potência de matriz, rank da matriz, pseudo-inversa, decomposição QR, inversão de tensores, enfim, tem um monte de coisa aqui, um monte de função que você pode usar com matrizes. A gente vai usar o determinante. Então tá aqui, ó, determinante. E eu vou calcular o determinante da matriz M3. Belezura. E o que eu preciso fazer? Eu preciso verificar se esse determinante é maior, né? Eu preciso verificar isso aqui, ó. Se ele é maior do que, ou maior ou igual que 1 menos a nossa... Era uma vez uma Google Assistente que se perguntava por que ninguém conversava com ela. Até que uma fada madrinha se aproximou e disse: "Ei, o seu volume está baixo. Puxa vida, que bobona eu sou!" Exclamou a Google Assistente, que nunca mais se sentiu sozinha novamente. E aí, gostaram da historinha? Esse é o Google tentando atrapalhar a aula, já que hoje não temos martelada. Cara, não dá pra entender esse negócio. Vamos prosseguir aqui. Então eu quero verificar se esse determinante é maior ou igual que 1 menos a tolerância, e eu quero verificar se ele é menor ou igual que 1 mais a minha tolerância. Ah, gente, me acontecem umas coisas que... Olha, sei lá. Viu? Se eu fosse fazer isso aqui em C, como que eu faria? Eu faria assim, um if dentro do outro, né? Se o meu determinante da matriz é maior ou igual que isso aqui, e depois eu vou verificar aqui dentro se o meu determinante da matriz é menor ou igual que isso aqui, aí eu vou fazer alguma coisa, eu vou tomar uma ação aqui embaixo. Poderia fazer assim em C. Ou eu poderia fazer assim também lá em C, ó. Fecha essa condição aqui. E lá em C a gente, o end era assim, né? E fecha essa condição aqui. Esse end não existe em Python, tá? Por isso que tá com vermelhinho aqui. Então, se o determinante é maior ou igual que 1 menos a tolerância e menor ou igual que 1 mais a tolerância, beleza. No Python, o end é o end. Olha só que código legível, hein? Então, se isso, beleza. Só que em Python tem uma maneira mais legal de fazer isso. Mais curtinha e mais bacana. Que é a maneira seguinte, olha só. Olha que lindeza. Eu acho isso aqui maravilhoso. 1 menos determinante da tolerância menor ou igual que o determinante da matriz menor ou igual que 1 mais determinante da tolerância. Olha só, é exatamente a notação matemática. Ó. Se o determinante da matriz está entre esse valor e esse outro valor aqui, entre no if. Beleza. Então, aqui, ó, aqui só tem um detalhe que eu quero entrar no if quando isso aqui não for verdade, né? Não quando ele for verdade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fechar todo mundo aqui. Eu vou dar um end aqui. Ó. End não. Eu vou dar um not. Aqui, ó. E isso aqui funciona perfeitamente. Então, ele vai verificar se ele está dentro dessa faixa. Se ele está dentro dessa faixa, eu vou dar um true aqui. Not do true vai ser false, ele não entra no if.
Se ele está fora dessa faixa, ou seja, se o determinante é menor do que 1 menos a tolerância ou maior do que 1 mais a tolerância, isso aqui vai dar false, not do false da true, e ele entra no if. Simples assim. Então, beleza. É aqui que eu quero entrar no if. E aí, se entrou nesse if, o que vai acontecer? Eu preciso dar um raise, uma exceção. Vou usar value error. E a minha mensagem vai ser: a sua matriz não parece ser uma matriz de rotação. Beleza. Tá aqui. Então a gente já verifica se a matriz é uma matriz de rotação segundo esses critérios aqui, né? E aí tem uma questão interessante aqui na chamada da matriz, na chamada da função, que é a seguinte: eu passei esse parâmetro M3, que é a matriz, e eu passei esse deadToll, que é um float, mas eu continuei aqui, ó, igual a 0.01. Isso daqui é aquilo que eu falei para vocês de chamada de parâmetro opcional, né? Então, o que vai acontecer? Quando eu for chamar essa função, vamos criar uma matriz de rotação aqui, M, que vai ser rob.matriz de rotação y de 1 radiano. Pronto. E aí eu vou verificar essa matriz aqui. Então, checa varob, né? Checa a matriz rotação. E aí eu tenho que passar a matriz aqui, beleza? E eu posso ou não passar o meu... Essa cobrinha aqui é só porque eu não quebrei a linha aqui. Eu posso ou não passar aquela tolerância do determinante que a gente programou aqui, ó. Se eu não passar esse parâmetro, ele vai assumir que ele é igual a 0.01. E se eu passar o parâmetro, ele vai assumir o novo valor que eu colocar aqui, ó. Então, se eu fizer isso aqui, ó, eu posso utilizar como posição, eu posso dizer que a minha tolerância é 0, por exemplo. Inclusive, vamos checar se essa matriz aqui, se eu consigo fazer essa verificação com tolerância 0. Se ele não imprimir nada, é porque consegue. Ó, aqui até conseguiu. Um np.p aqui. Vamos ver se ele consegue fazer. Aqui também conseguiu. Beleza. Agora eu vou forçar um erro. Eu vou fazer m 0,0 recebe m 0,0 mais 1. Aí esse determinante não vai mais ser 1. Aqui, ó. A sua matriz não parece ser uma matriz de rotação. Tá vendo? A função funciona belezinha aqui, ó. Essa checa matriz de rotação aqui. E aí eu poderia, se eu colocasse uma margem muito grandona aqui, ó, nada a ver, aí provavelmente ele não vai dar erro nenhum. Tá vendo? Então aqui ele assumiu aquele valor da tolerância do determinante. Eu poderia fazer assim também para ficar mais claro, ó. deadToll igual a 10. Aí eu estou mostrando aqui que eu estou colocando esse parâmetro opcional igual a 10. Aí é opção. Beleza. Seguindo aqui, então a gente já verifica se uma matriz é uma matriz de rotação. Agora eu tenho essas duas funções aqui que são as mais importantes de hoje para implementar. A primeira é uma função onde eu devo criar um operador daquela que é uma matriz de 4 posições. E para criar esse operador, eu vou até abrir o nosso slide de aula aqui, ó. Aqui. Para a gente relembrar. Então, como é que funciona essa parada aqui, ó? O operador é essa matrizona 4x4 que a gente quer criar aqui, né? Então, o que eu tenho? Eu tenho um primeiro sistema, um primeiro frame de referência A, né? E dentro desse frame de referência A, eu tenho um segundo frame de referência B rotacionado. É algo assim, ó. Aqui está o meu frame de referência A, que eu chamei de 0, e o B, que eu vou chamar de 1, que está aqui, ó. Eu quero pegar um vetor que está lá no 1 e construir um vetor no frame 0 que aponta para o mesmo lugar que o vetor lá do 1 aponta. Então, eu preciso saber onde é que está a origem do frame 1, né, que vai ser o nosso frame B, e eu preciso conhecer esse vetor que está lá dentro, e eu preciso conhecer a orientação desse frame também. Como que eu faço isso? Bom,
Para criar aquele vetor que aponta para o mesmo lugar, que é esse vetor WA aqui, que está concatenado com 1 aqui, eu vou ter que criar essa matriz. Essa matriz de rotação que está dentro dessa matriz aqui é uma matriz 3x3, que transporta um vetor que está no frame B, que é aquele frame lá dentro, para o frame A, que é o frame original, que é o nosso frame global. E esse vetor UA, ele é o vetor escrito no frame A, que é o frame original, que aponta para a origem do frame B. E aí, quando eu multiplicar essa matriz por esse vetor aqui, ó, que é o vetor V escrito no frame B, concatenado com 1 aqui embaixo, eu diretamente vou fazer a construção dessa matriz aqui, porque eu vou pegar o vetor V que estava escrito no frame B, vou transportar ele para o frame A, vou somar com a posição da origem do frame B escrito em A, e isso aqui vai me dar o vetor WA, que aponta exatamente para o mesmo lugar, né? Porque o W ele vai ser a soma do V, que está escrito em outra base, mais a soma do U, que é a posição da origem da nova base no sistema, na base anterior. Então é basicamente isso aqui que a gente vai fazer. Para fazer isso a gente tem que montar este operador aqui, ó. Então, basicamente, para montar o operador eu preciso dessa matriz de rotação, eu preciso desse vetor aqui e eu preciso fazer algumas verificações. Então vamos lá. A matriz de rotação está sendo passada aqui, que leva de B para A. Eu tenho o vetor origem escrito no sistema A, que está aqui. E eu tenho esse det_tol aqui, que é aquela mesma tolerância do determinante, porque eu vou verificar aqui dentro se essa matriz é uma matriz de rotação. E para fazer essa verificação, eu preciso passar eu posso passar essa tolerância do determinante aqui, ou não. Repara que na chamada dessa função, todos os parâmetros têm valores padrão, né? Essa matriz de rotação que leva de B para A já tem um valor padrão, que é uma matriz de identidade, que é uma rotação de 0 graus em torno de qualquer eixo. Esse vetor origem do sistema A já tem um valor padrão, que é um vetor de zeros, quer dizer, zero translação. E essa tolerância aqui tem um valor padrão também, né? Que é igual ao valor padrão da outra lá, e a gente já vai tratar isso. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é verificar se essa matriz aqui de rotação é uma matriz de rotação. Então, eu vou utilizar a minha função checa matriz de rotação e eu vou passar a matriz de rotação, mHotBA, e aqui, ó, eu tenho que passar esse det_tol aqui, essa tolerância do determinante aqui, ó. Por que eu tenho que passar necessariamente aqui? Porque se eu não passar esse valor, o que vai acontecer? Ele vai assumir aqui nessa função checa matriz de rotação, o valor padrão da função checa matriz de rotação, que está aqui, ó, na chamada dela, né? E aí o que acontece? Se eu passo esse det_tol aqui, mas não repasso ele para frente, ele não vai assumir esse valor aqui que está na chamada dessa função, ele vai assumir o da outra. Então, eu posso passar esse parâmetro aqui, que se eu não chamar ele de novo aqui embaixo, não vai acontecer nada, né? Então, eu tenho que necessariamente chamar esse parâmetro. Então está chamado, beleza, já está passado para frente. E aqui a gente já verifica se essa matriz aqui é uma matriz de rotação mesmo. Aí na hora de chamar essa função aqui, que é a operador 4, eu posso escolher mudar esse valor do determinante aqui, da tolerância do determinante, ou não. Eu posso escolher deixar esse valor aí como o padrão aqui que está na chamada da minha função. Outra coisa interessante aqui da chamada, antes da gente continuar, é essa barrinha aqui, ó. Né? O que acontece? Eu criei a chamada da função assim, ó. Eu criei ela assim, aqui, assim. E aí o que acontece? Vocês estão vendo essa linha vertical aqui, ó? Essa linha vertical, o que acontece? Ela é uma linha que delimita os caracteres no Python. Então aqui, ó, se eu olhar aqui embaixo, deve ter algum lugar que ele fala em qual linha e qual coluna que a gente está, certo? Não, ele não fala. Ou eu não estou achando aqui. Mas o que acontece? O Python aqui, ele conta os caracteres por linha e, por padrão, ele aceita no máximo 80 caracteres por linha. Essa linha aqui está muito longa, tá vendo? Ó? Né? Nessa convenção aqui são 120, não são 80. Então, acho que eu assisti um curso desatualizado. Então, ele aceita 120 caracteres por linha. Aqui eu tenho 123 caracteres nessa linha aqui. Então, ele vai dizer que essa linha está muito longa. E para corrigir isso daí, eu posso quebrar essa linha.
Da mesma forma que eu quebrei linha aqui em outras chamadas que a gente já fez. Por exemplo, aqui, ó. Quer ver naquela função zona que eu implementei? Aqui, ó. Eu quebrei nas vírgulas aqui a linha, ó. Então, beleza, não aconteceu nada. Não precisou fazer nenhuma adaptação. Quando eu quebro depois do fim da chamada, antes dos 2 pontos lá, ele precisa dizer para o Python de alguma forma que essa linha não acabou. Então, quando eu quebro aqui, ó, automaticamente ele vai colocar essa barrinha aqui, só para dizer para o compilador que essa linha não acabou, que tem outro pedaço dela aqui embaixo. E aí, beleza. Aí acaba o warning, não temos mais warning aqui, e a nossa linha está dentro da convenção do Python normalmente. Eu adoro quando eu termino meu código e não tem nenhum warning aqui. A gente vai terminar e vai estar sem warnings hoje, tá? Talvez eu seja um cara um pouco detalhista demais, mas eu gosto quando isso acontece. Eu gosto muito. Então aqui, ó, checa a matriz de rotação, beleza, está verificada. Agora eu preciso montar o operador. Como que eu monto o operador? Eu vou fazer... primeiro eu vou verificar se esse vetor aqui também é um vetor de 3 posições. Então vamos verificar rapidinho aqui, é um checa vetor 3, o vetor V, ó, tá aqui. Agora sim, tá tudo verificado, agora eu já posso começar a fazer as concatenações. Que aqui eu já garanto que essa matriz é 3x3, é uma matriz de rotação, esse aqui é um vetor de 3 posições, beleza. Aí, se não levantou nenhuma exceção daqui, então eu consigo fazer agora a minha implementação. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável res, que é a minha variável de resposta, e nessa variável eu vou colocar um np.append desses caras aqui, ó, do checa matriz de rotação. Aliás, checa matriz de rotação não, da matriz de rotação de fato. E do lado dela eu quero colocar o vetor VOA. Não é só isso. Mas agora a gente quer colocar um do lado do outro, não um embaixo do outro. Então eu vou ter que usar aquele axis de novo. Eu vou até fazer o seguinte, ó, vou deixar essa função do jeito que está, para vocês verem o que ela faz se eu não passar o axis aqui, ó. Então eu vou só dar um print do res aqui. Então eu vou usar esse cria operador aqui, ó. E vou, por enquanto eu não quero dar spoiler do que eu vou fazer, então eu vou criar um vetorzinho aqui de zeros, né? Cria vetor 3 com 0, 0 e 0. Então vamos dar um outro, vai. Aqui. Vamos fazer o nosso vetor 4, 5, 6 aqui, só para a gente ver o que acontece. E aí eu vou fazer aqui a chamada da função. Então eu vou fazer o operador t recebe rob.cria operador 4 com a minha matriz de rotação m e o meu vetor v, e eu não vou passar a tolerância do determinante para ele assumir o padrão. Eu vou dar um print nesse t aqui, ó. Não precisaria, mas vamos. Aqui o print do t vai ser none, porque eu ainda não retornei nada. Olha só. Aqui eu tenho um vetor totalmente esquisito. Tá vendo? Parece ser alguma coisa certa, mas olha, o 456 que deveria estar aqui, ele está aqui embaixo, ó. Ele está muito estranho esse vetor aqui, não tá certinho, né? Aqui eu fiz uma rotação de π, ó, repara que eu tenho uns 10 a menos 16 aqui e tal. Não tá certo. Até se eu der aqui, ó, no res, se eu der um print no res.shape, vocês vão ver que não é o que a gente queria mesmo, está muito longe. Olha só, o res.shape é um vetor unidimensional com 12 linhas, né? Quer dizer, ele pega tudo isso aqui, ó, que a gente está passando. Vamos, editor. Ele pega tudo isso aqui que a gente está passando e ele, macarronifica esse negócio, transforma num vetorzinho só. Não é o que a gente quer. A gente quer conectar um vetor bidimensional, então eu tenho que passar o axis aqui igual. E aqui a gente vai passar o axis igual o contrário do que a gente passou lá em cima, para não errar. Então o axis aqui, ó, a gente passou 0, então aqui o axis vai ser igual a 1. Beleza. Agora quando eu fizer isso aqui de novo, olha só, a minha matriz de rotação está aqui,
Meu vetor 4, 5, 6 está aqui, ó, como coluna. E agora esse vetor total aqui é um vetor de 3 linhas e 4 colunas. Esse none aqui é porque eu ainda não retornei, então o t aqui vai retornar nada. Mas, aqui é que eu fiz uma rotação de π, né? Vamos fazer uma outra rotação mais bacana aqui. Vamos deixar de 1 radiano. Pronto. Se eu rotacionar de 1 radiano, olha só, aí dá para ver melhor aqui, né? Então eu tenho 4, 5, 6 aqui. Eu tenho a matriz de 1 radiano, rotação de 1 radiano em torno de y. Enfim, vai dar esses valores aqui. Não terminei, né? Porque eu tenho que concatenar lá embaixo aquela linha 0001. Lembra lá do slide? Ó? Aqui embaixo eu tenho que concatenar essa linha. Ó. Epa. Essa linha. 0001. Por enquanto, a gente só concatenou esse com esse. Agora eu tenho que concatenar essa linha embaixo. Então, vamos usar o np.append da mesma forma. Né? Então, aqui, ó, tira esses prints aqui. O res recebe np.append do que eu já tenho no res com um np.array. E agora, para ele ser uma linha com 4 colunas zeros, eu tenho que fazer assim, ó. Abre parênteses, parênteses de novo, 0, 0, 0, 1. É isso que ele vai fazer. E aí eu ainda tenho que passar um axis igual a 0 aqui, para ele fazer essa conexão legal do jeito que a gente quer. Então aqui, ó, já temos isso. Agora eu preciso testar. Mas aqui dá certo, aqui a gente já sabe que dá certo. Não retornei, né? Return res. Agora sim. Vamos retornar. Aqui, ó, nosso operador bonitão aqui, ó, matriz de rotação aqui, 3x3, vetor 4, 5, 6 aqui no final, umzinho aqui embaixo, 3 zeros aqui. Então, o nosso operador já está criado, a gente já consegue criar o operador. Beleza. Agora, o que eu preciso fazer para terminar, para a gente começar a fazer os outros exercícios? Eu preciso implementar essa função aqui, constrói vetor. Né? Então, aqui a gente implementou só o operador. Né? A gente implementou só essa matriz aqui, ó. Certo? Agora, o que eu quero fazer naquela função constrói vetor? Eu quero construir esse vetor W aqui, ó. Então, eu tenho que passar a matriz R, o vetor U, o vetor V, montar o operador, montar esse vetor V de 4 posições, fazer a multiplicação, aí ele vai me dar esse vetor W com uma posição aqui no final. Eu vou tirar esse 1 daqui de baixo e vou retornar só esse WA. É isso aqui que a minha função pede para a gente fazer. Quer ver? Se eu voltar para cá. Aqui, ó, constrói vetor. Recebe um vetor VB escrito na base B, a partir da matriz de rotação que leva de B até A e do vetor origem VO escrito em A, constrói o operador de transformação homogênea que constrói um vetor na base A que aponta para o mesmo ponto que o vetor VB. Aí eu tenho os parâmetros aqui, tem os três elementos que eu falei para vocês, tem esse determinante da tolerância aqui, aliás, tolerância do determinante, que a gente vai fazer a verificação da matriz de rotação aqui de novo, e aí depois a gente vai retornar esse vetor 3x1 na base A construído. Então vamos lá, o que eu tenho que fazer? Primeiro vamos verificar a matriz e os vetores aqui, ó. A minha matriz, ela tem que ser uma matriz de rotação. Então, estou verificando se ela é uma matriz de rotação. Os vetores VB e VOA, eles têm que ser vetores de 3 posições. Então, checa vetor 3 VB, B, e o checa vetor 3 VOA. Verificado. Agora o que eu preciso? E na matriz de rotação aqui, ó, quando eu estou verificando ela, eu preciso passar também esse det_tol aqui da mesma forma, né? Então, det_tol, beleza. Agora sim, está verificado. Se eu passar por um acaso esse parâmetro aqui para frente, ele não vai assumir o padrão da outra função, ele vai pegar esse daqui e jogar para outra função. Então, beleza. E aqui está como padrão também. Eu já vou falar depois por que eu assumi esse vetor aqui. Aliás, por que eu assumi
essa matriz de rotação aqui como padrão sendo uma identidade e esse vetor como padrão sendo um vetor de zeros, tá? E aqui, para vocês terem uma ideia, eu estou assumindo o mesmo padrão. Eu já vou explicar o porquê disso. Então, vamos lá. Fizemos as verificações todas, agora o que eu preciso fazer? Primeira coisa, construir o operador e construir os vetores de 4 posições, né? O vetor de 4 posições, no caso. Então, para construir o operador, eu vou usar a cria operador 4, que vai receber a matriz de rotação. Ela vai receber o vetor origem. E ela vai receber o det_tol também. Beleza. Igual a gente já implementou. Então, criei o operador 4 aqui, está criado o operador. Eu vou chamar ele de T, que é o nosso operador. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar o vetor... tá aqui, ó. Eu vou criar o vetor VB com 4 posições. Então, eu vou chamar ele de VB4 aqui. Ó, VB4. E ele vai ser o cria vetor 4 do VB. Maravilhoso. Então já tenho o VB4, já tenho o operador. O que eu vou fazer agora? O meu WA4, que vai ser o WA só que com 4 posições, ele vai receber o produto do operador com o VB4. Então, T, arroba, que é o produto matricial, VB4. Beleza. Tá aqui. Começou a martelaiada, né? Então, tá aqui. Fizemos a transformação, construiu o vetor WA, só que com 4 posições. Ele tem um 1 lá no final. Agora, eu preciso tirar aquele 1 lá do final. Né? E para tirar aquele 1 lá do final, a gente vai utilizar as funcionalidades do Python e vai usar uma funçãozinha que a gente já criou. Né? Porque imagina assim, ó, eu tenho aqui um vetor V4 que vai ser o vetor hobby.criaVetor4 do hobby.criaVetor3 do 4, 5, 6. O que isso aqui faz? Isso aqui cria um vetor V4 que possui o 4, 5 e 6 e lá embaixo ele possui um 1 concatenado. Então, olha aqui, ó, 4, 5, 6 e 1 concatenado aqui. É um vetor V4 de 4 posições. E eu quero obter essas 3 posições aqui do vetor V4. Como que eu faço isso? Olha só, no Python existe um negócio que se chama slicing, né? Uma maneira de você indexar vetores que se chama slicing. Então, eu vou colocar aqui, ó, slicing. Né? Como que funciona o slicing? O slicing ele funciona na base dos 2 pontos, né? Esse operador 2 pontos aqui. E o que você faz? Para indexar, você vai fazer algo assim, ó, início, que é o seu índice inicial, final, e esse final aqui eu vou colocar aqui que ele é não incluso, e eu vou colocar aqui depois de tudo isso aqui, o passo. Né? Então, eu posso, por exemplo, pegar um vetor da posição 0 até a posição 10 de 2 em 2. Beleza. Aí ele vai criar um vetorzinho que é aquela posição 2, 4, 6, 8. E só não vai entrar o 10, porque se eu colocar 10 aqui, o final é não incluso. Então, ele iria até 9. Como 9 não dá, ele vai até 8. Né? Por causa do passo 2. E se eu não colocar algumas coisas aqui, ele vai assumir coisas. Então, por exemplo, se eu colocar assim, ó, vamos quebrar a linha aqui. Se eu colocar assim, por exemplo, início, 2 pontos, não falei quando é o final, 2 pontos, passo. O que ele vai assumir aqui? Ele vai assumir que isso daqui é o final. Né? Ou no Python, se eu fizer isso aqui, ó, 2 pontos, final e passo. Né?
aqui, onde eu não coloquei nada no início, ele vai assumir a posição 0, que é a primeira posição. Se eu fizer isso aqui, ó, dois pontos, passo. O que ele vai assumir? Ele vai assumir que a gente está indo do início até o final, utilizando o passo que você deu. E por último, você pode fazer a seguinte, ó, início, dois pontos, final, e a gente sabe que esse final é não incluso, só para lembrar. E aí o que ele vai fazer? Eu não coloquei nada aqui, né? Depois, não coloquei um segundo dois pontos aqui. Então ele vai assumir isso aqui, ó. Passo igual a 1. Ele vai de 1 em 1. Então, você tem essa sintaxe toda aqui para fazer o slicing. No fim das contas, o que a gente quer? A gente tem um vetor de 4 posições e eu quero fazer isso aqui, ó. Print v, tem que lembrar 4, tem que lembrar que ele é um vetor multidimensional e ele tem uma coluna. Então, essa primeira coluna é indexada como 0. Então, eu já vou colocar aqui coluna 0 e eu quero fazer o slicing nas linhas, né? As linhas são 4, então ela começa no 0 e termina no 3. Eu vou fazer isso aqui, ó, 0, eu vou fazer a notação completa, 3, 1. O que significa isso? Eu vou da linha 0 inclusa até a linha 3 não inclusa, então eu vou da linha 0 até a linha 2 com passo de 1 em 1. Poderia fazer exatamente isso aqui e dar na mesma, mas eu vou colocar esse 1 aqui. Então aqui, ó, eu vou pegar as linhas 0, 1 e 2 e a coluna 0. E eu vou tentar dar o print nesse vetor V4 aqui, ó. E vocês vão ver que o print do V4 para esse print desse V4 fatiado aqui vai dar diferente. Quer ver, ó? Tá vendo, ó? Deu um vetor unidimensional. Agora eu tô pensando aqui que eu acho que se tirar esse 0 ele vai dar um bidimensional. Vamos ver se ele faz. Ele dá. Se eu tirar o 0, ele faz bidimensional. Só que aqui a gente já está assumindo que eu estou cortando linhas aqui dele, né? E se eu quisesse cortar colunas, talvez eu tivesse que colocar um 0 aqui, sei lá, ou um vírgula, 2 pontos aqui. Sei lá. Acho que não é um jeito tão claro. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode assumir isso aqui, ó, que eu vou pegar essas posições aqui mesmo, e eu posso utilizar aqui, ó. Então, voltando para cá, ele vai criar o vetor Ixi, deu branco aqui. O vetor unidimensional, certo? E eu posso usar esse vetor unidimensional como essa lista aqui, ó. Exatamente, ele é um iterável, ele funciona da mesma forma no Python. Então eu posso fazer assim, ó. Cria vetor. Faltou o Rob, né? Cria vetor 3 disso aqui, ó. Ele tá bem garantidinho que vai dar certo, ó. Tá aqui, ó. Aí ele cria o vetor bonitinho. Então eu prefiro implementar dessa forma aqui, mas de novo é uma questão de gosto pessoal, tá? Para mim essa forma aqui me parece mais estável. Então vamos colocar aqui, ó. Para tirar a última posição do WA, eu já vou retornar o resultado disso, que é o que a gente quer retornar. Então, para tirar a última posição do WA, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o WA4, eu vou pegar a linha de 0 até 3 não incluso de 1 em 1, coluna 0, e eu vou usar isso daqui dentro da cria vetor 3. Pronto. E aí, beleza. E aí, isso aqui deveria fazer a transformação e nos retornar o vetorzinho lá tal qual a gente quer, né? Exatamente isso aqui. Agora, tá tudo implementado, né? A última função aqui eu não testei, mas a gente sabe que isso aqui funciona perfeitamente. Mas tá tudo implementado. E agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou começar a resolver os outros exercícios aqui. Então, tiro isso aqui daqui e vamos resolver os outros exercícios aqui, ó, que estão na lista aqui.
Então, beleza. Exercício 1, gastamos bastante tempo, mas já foi. O exercício 2, ele fala assim, ó, construa um operador rotacional. Operador rotacional é aquele que não tem translação, é só rotação. Então, o operador rotacional que cria vetores no referencial global a partir de vetores escritos em um frame B, definido por... Aí, aqui, origem, coincide com a origem do frame global, mesmo porque ele é um operador rotacional, não tem translação. E orientação. A base B é formada a partir de uma rotação de mais 30 graus no eixo Z, sucedida de uma rotação de menos 45 graus no eixo Y. Beleza. Aí ele fala, seja um vetor B, VB, igual a 1, 1 e 1 na base B, construa o vetor W na base A partir do operador rotacional e do vetor V na base B. E aí depois a gente responde essas perguntas aqui. Então vamos fazer isso aqui. Vou até tentar deixar assim de ladinho, para a gente ir meio que comparando as coisas que a gente está fazendo. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é criar um operador que é rotacional. Beleza, como que eu vou fazer esse operador rotacional? O operador rotacional eu crio ele só a partir da matriz de rotação. A matriz de translação, o vetor de translação é 0. E bom, aí que entra a vantagem de a gente deixar esse vetor de translação aqui, ó, VOA, já com o valor de 0, né? Porque se eu quiser criar um operador rotacional, ele vai ser 0. Né? Da mesma coisa que se eu quiser criar um operador translacional, que a gente vai fazer no 3, a matriz de rotação é a identidade. Então você não precisa passar todos os parâmetros, você sempre precisa passar apenas os parâmetros necessários. Você pode passar todos se você se sentir mais confortável, mas você precisa realmente passar só os necessários. Então vamos criar o que a gente precisa mandar aqui. Ó. O meu vetor VB, ele é um vetor, então hobby.cria vetor 3, 1, 1 e 1. Beleza. O meu vetor não, a minha matriz de rotação aqui, ela é composta por duas rotações, então eu tenho que dar uma pensadinha. Bem por aí. Vamos lá, então a gente criou o vetorzinho VB, 3 posições 1 aqui. Agora eu preciso criar o operador. Para criar o operador eu preciso criar essa matriz B aqui, ó, né? E como que ela é formada? Vamos lá. Eu vou colocar aqui na minha lousinha para a gente rabiscar um pouco, né? Então o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho a minha base global, que é a minha base A. A partir dessa base global aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma rotação de mais 30 graus em Z, e eu vou criar uma base 1, que é uma base intermediária, e daqui eu vou fazer uma rotação de menos 45 graus em Y, para criar a minha base B. Beleza. Então tá aqui, ó. Já temos isso. Cara, meu Deus. Então já sabemos isso daqui, ó. Aí, ó, eu vou ter que criar. Então, para ir da matriz A para ir da base A para a base 1, eu vou ter que criar uma matriz de rotação que leva da base A para a base 1. E para ir da base 1 para a base B, eu vou ter que criar uma matriz de rotação que leva da base 1 para a base B. Até aí a gente já sabe. Como que eu construo a matriz de rotação que leva diretamente de A para B? Bom, eu vou ter que pegar um vetor que está na base A e vou ter que levar ele para B.
Lembrando que, vamos ver se é isso, a gente precisa fazer o contrário, ó. A gente precisa levar ele de B para A. Então, a gente vai fazer o contrário, ó. Eu quero escrever a matriz de rotação. Vamos apagar isso aqui. Eu quero escrever a matriz de rotação que me leva de B para A. Como que eu faço isso? Bom, eu vou começar com um vetor aqui, ó. Eu vou começar com o vetor V escrito na base B. E eu tenho que conseguir trazer esse vetor para a base A. É isso que eu tenho que conseguir fazer. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar esse vetor V na base B e eu consigo levar ele da base B para a base 1, pré-multiplicando pela matriz de rotação que me leva da base B para a base 1. Beleza? Esse daqui é o meu vetor V na base 1. Se eu pegar isso daqui e pré-multiplicar pela matriz de rotação que me leva da base 1 para a base A, aí eu vou ter aqui o vetor V na base A. Peraí, vou fazer por baixo isso. Isso aqui tudo é o meu vetor V na base A. Então, essas duas matrizes aqui, ó, o produto dessas duas matrizes nesta ordem específica vai me dar a matriz R que me leva de B para A. Beleza. O que a gente tem implementado? A gente tem implementado lá essas duas aqui, ó. Essas duas estão implementadas. Então, eu tenho implementado R de 1 para B. Eu tenho que transpor ela. Eu tenho implementado R de A para 1. Eu tenho que transpor ela. E aí eu tenho que pré-multiplicar elas nessa ordem para criar essa matriz R que leva de B para A. Então, é isso que a gente vai fazer. Olha só. Para quê? Tem que pensar bem antes de montar as coisas, senão dá errado. Então, vou até tentar fazer assim. Ó. Deixar esse código aqui para a gente ir fazendo. Ó. Então, a matriz R que leva de A para 1, ela é o hobby.cria, ponto matriz de rotação em Z de 30 graus. Então, 30 vezes π sobre 180. Beleza. np.π aqui. Beleza. Aí, a matriz que leva de 1 para B, é o hobby.matriz de rotação em torno de Y, que vai fazer a rotação de menos 45 graus em torno de Y. Então, menos 45 vezes np.π sobre 180. Beleza. Criamos as matrizes. A gente precisa delas transpostas, lembra? Eu preciso ela de B para 1 e não de 1 para B. E de A para 1 e não de 1 para A. Então, R de 1 para A é igual a R de A para 1 ponto T transposta. E R de B para 1 é igual a R de 1 para B transposta. Beleza, então a gente já tem as matrizes, agora a gente precisa construir a nossa matriz R que leva de B para A. R que leva de B para A é R que leva de 1 para A, produto matricial, então arroba, R que leva de B para 1. Então, beleza. Está aqui a nossa matriz RBA. Construída a nossa matriz de rotação. Agora eu preciso construir o vetor W. A gente já tem uma função que constrói ele diretamente, dadas todas as informações que a gente precisa. Então, agora, ó, vamos voltar isso aqui para cima. Agora, o que eu preciso? Eu preciso que o meu vetor W, ele seja o vetor criado pela função hobby.constrói vetor. E aí eu vou ter que passar algumas coisas aqui, ó. Meu vetor VB é o meu vetor VB que está lá em cima, eu vou passar tudo assim, ó, como chave parâmetro.
Meu vetor VB é o meu vetor VB mesmo. A minha matriz de rotação, ela é a matriz... ela é a matriz R, que vai levar de B para A, que é essa daqui. O vetor de translação eu não preciso passar, porque ele é zero, né? Esse operador aqui é rotacional. Então, como ele é zero, eu simplesmente não preciso passar. Então, não vou passar. E o determinante aqui, a tolerância determinante, também vou deixar como padrão. Então, beleza. Só passei o vetor que estava lá, a matriz de rotação, e beleza. E o que vai acontecer aqui? A gente vai obter o vetor WA. Eu vou dar um print nesse vetor WA. Beleza. Tá aqui o nosso vetor WA. Bonitinho. Construído. Beleza. Matriz de rotação em Z, em Y. Tudo construído. Tudo bonitinho. Agora vamos ver o que o exercício pede. O exercício aqui, ó, ele pede para que... Primeiro, qual é a relação entre W construído em A e V em A? Então, V em A a gente não tem aqui. Como que eu pego o vetor V em B e simplesmente reescrevo ele na base A? Eu vou escrever aqui, ó, V em A é o vetor V em B rotacionado para a base A, né? R que leva de B para A, VB. Vamos dar um print no VA aqui, ó. Dá uma olhada, pessoal. Esse aqui é o vetor WA e esse aqui é o vetor VA. Beleza. Qual a relação entre esses dois vetores? Pô, eles são iguais. Mas eles deveriam ser iguais, porque olha só. Vamos pegar um gráfico aqui, ó. O vetor V é aqui, ele está escrito na base B, mas se eu escrever ele na base A, ele vai ser exatamente o mesmo vetor. Ele não muda. A gente pode colocar ele aqui na origem, mas vai ser exatamente esse vetor aqui. E o vetor W, ele não é o mesmo vetor que V. Ele só é um vetor que aponta para o mesmo lugar que V. Qual que é a diferença? Por que eles dois deram iguais? Eles dois deram iguais porque a gente utilizou um operador que é puramente rotacional. Quer dizer, essa translação que a gente aplicou, que a gente aplicaria de uma base para outra é zero, né? Não tem translação, ele é só um operador rotacional. Quando isso acontece, se você olhar aqui na expressão, olha só, da construção do vetor WA, o que vai acontecer? O meu operador U, ele é zero, né? Porque eu não tenho translação. Então, o vetor W na base A vai ser o vetor V na base B, pré-multiplicado pela matriz R que leva de B para A. Ou seja, esse produto aqui é o vetor VA. E VA, então, é igual a WA. Então, faz todo sentido que quando o operador seja rotacional, os vetores V e W sejam iguais. Por isso que deu igual lá. Então, tá certo. Tá funcionando aqui, ó. Né? Beleza. E agora? Agora, olha só. É possível reconstruir... Deixa eu ver aqui. Aparentemente chegou uma mensagem, mas eu não consigo... Acho que não é de vocês. Desculpa aí, pessoal. Aí aqui na letra B a gente tem o seguinte, ó. É possível reconstruir o vetor VB utilizando o vetor WA e o operador criado? Vamos dar uma pensada. Como que eu fiz para construir o WA? A gente tinha lá... Opa. Pretinho. A gente tinha lá WA e 1. Eu utilizei o meu operador que leva de B para A e o vetor V que estava na base B e 1. Beleza. A pergunta é possível reescrever esse vetor VB utilizando WA e o operador? E a resposta é que sim, né? Eu posso pegar esse operador aqui, ó, e posso inverter ele e passar para o outro lado. Então, o que a gente vai ter?
a gente vai ter que o operador BA invertido, e aqui tem que tomar cuidado porque não tem a mesma propriedade da matriz de rotação, não é só transpor, tem que inverter mesmo. Esse operador invertido, ele vai ser, multiplicado pelo vetor que eu já tenho agora, que é o WA e 1, por essa equação, ele tem que me dar o VB e 1. Beleza, tá aqui. Então, é possível, e a gente sabe que para fazer isso eu preciso apenas calcular a inversa da matriz operadora. Beleza. E aí? Aqui, enunciado. Terceira. O que devemos fazer com esse operador para que possamos utilizá-lo para escrever vetores no frame B a partir de vetores no frame global? É exatamente aquilo que a gente já fez, inverter o operador. Aplique a operação adequada no operador e analise sua estrutura interna. Então aqui, do jeito que a gente implementou, eu nem criei o operador explicitamente, eu só criei ele implicitamente. Então eu vou criar esse operador explicitamente aqui para a gente ver. Eu vou criar o operador, né, o nosso operador T de B para A, ele vai ser o hobby.cria operador 4 com exatamente os mesmos parâmetros, menos o vetor VB que não precisa. Então vai ser só a minha matriz de rotação igual a RBA. Beleza. Os outros parâmetros todos são os padrões aqui, a gente não precisa passar. Por isso que eu deixei tudo com parâmetro padrão, que aí a anotação, a chamada fica bem enxuta mesmo, fica bem legal. Então, o nosso operador é esse, e o inverso dele vai ser o T que leva de A para B, que é, agora eu vou ter que usar o NumPy, então np.álgebra linear de novo, ponto inverte, e aí a gente vai utilizar a matriz T BA para calcular TAB. E a gente vai dar o print nas duas, né? Print. Aqui T BA. E eu vou dar o print na TAB. Pronto. Aqui, O que aconteceu quando eu calculei a inversa? Esse aqui é o operador, esse aqui é o operador inverso. Repara aqui, tem alguns elementos chaves aqui que facilitam a nossa visualização. Por exemplo, esse menos meio, que ele estava na segunda linha, primeira coluna, ele passou da primeira linha para a segunda coluna. Esse zero aqui, que estava na terceira linha, segunda coluna, ele passa para a segunda linha, terceira coluna. Os valores aqui, eles... Na verdade, já deu para sacar o que aconteceu, né? Essa matriz aqui, ela é a matriz transposta dessa outra do operador aqui. E isso é sempre verdade? Lembra que a gente inverteu o operador, a gente não transpôs. Isso é sempre verdade? Não. Isso é verdade quando? Isso é verdade só quando o operador é puramente rotacional. Então, quando o operador é rotacional, a inversa dele é igual à transposta. Beleza. Então, a gente já observou essa propriedade. Agora, seguindo para o exercício 3 aqui, que a gente mata ele rapidinho, eu tenho que construir um operador translacional, né? E esse operador translacional, ele possui a origem no ponto 203 do sistema global e a orientação é a mesma. Então, a matriz de rotação seria a identidade, que é o nosso padrão lá. Então, para criar esse operador translacional, o que eu vou fazer? Eu vou criar o vetor VOA igual a hobby.cria vetor 3 com as posições 2, 0 e 3, beleza? Essa parte aqui de matriz de rotação eu posso até deixar, mas eu vou comentar aqui só para ficar mais rapidinho. E para construir o vetor aqui, agora a gente vai utilizar só o vetor origem para fazer a construção. Então eu vou fazer VOA igual a VOA. Pronto, beleza. É o nosso
vetor só de translação. O vetor de rotação aqui já é o padrão, a matriz de rotação é a padrão, que é a identidade. E aqui embaixo a mesma coisa, né? Não precisa passar o vetor VB, porque eu vou criar só o operador, e o operador aqui, ele vai depender somente da translação, é um operador translacional. Aqui ele até vai perguntar bem a mesma coisa, o que devemos fazer com esse operador para que possamos utilizá-lo para escrever vetores no frame B a partir de vetores no frame global. A gente já sabe que tem que inverter, a gente já tem até a implementação da inversão lá. Aplique a operação adequada no operador e analise a sua estrutura interna. Então, ó, quando eu for aplicar a operação adequada, que eu vou fazer a inversão, fiz a inversão e agora vamos analisar a estrutura interna desse negócio aqui. Vocês vão ver que é muito legal. Olha só. Então, o meu operador de transformação direta, ele tem a matriz de rotação, que é a matriz de identidade aqui, porque eu não estou girando em torno de nenhum eixo, mas o meu vetor de translação é o meu vetor 203, ele está concatenado aqui. Quando eu pego essa matriz 4x4 e inverto, o que acontece? Olha só, esse 2 vira menos 2, esse 0 continua 0 e esse 3 vira menos 3. Eu podia colocar aqui um outro número, vou colocar 4 no lugar do 0 aqui, para vocês verem que ele também fica negativo. Olha só, menos 2, menos 4, menos 3. Isso aqui faz todo sentido, né? Porque se para escrever um vetor da base 2, um vetor que está na base B, se eu quero escrever ele na base A, eu tenho que somar esse vetor 2, 4, 3. Se eu pegar esse vetor que está na base A e eu quero jogar para a base B, eu tenho que subtrair esse vetor 2, 4, 3. Por isso esse sinal de menos aqui. Repara que a gente não provocou isso, a gente calculou a inversa da matriz. A gente só calculou a inversa, mas o resultado foi esse. Quer dizer, por enquanto as coisas fazem todo sentido do mundo. Na aula de ontem, por incrível que pareça, com todo o barulho e toda a perturbação, a gente chegou exatamente até esse ponto aqui do exercício 3. Né? A gente parou aqui. Eu vou aproveitar que eu parei com eles aqui, vou parar com vocês aqui também, porque aí o exercício 4 a gente pode explorar no começo da próxima aula, que é basicamente fazer a mesma coisa, só que com um operador misto. Então esse operador ele vai ter translação e ele vai ter rotação também. E aí a gente vai pegar este operador aqui e vai analisar, ele vai fazer a inversa, lá e vai analisar o que acontece, e a gente vai construir vetores nas duas bases aí, em uma base a partir da outra base, vocês vão ver que tudo funciona muito bem. Belezinha?